galera do Nha, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu sou beta e resenhista do Nha Fanfiction. Eu tô aqui pra fazer a resenha do livro It a Coisa. Como eu disse, o nome do livro é It a Coisa, ele é escrito por Stephen King. Esse livro aqui é editora Objetiva, da edição 2014, mas a história mesma é de 1986. Como pode ver, é um livro longo, as letras elas são de um tamanho médio, então é um livro grande para ler, ele vai demorar um pouquinho mais do que os outros livros, mas eu acho que vale muito a pena. Pelo menos eu gostei muito, dou nota 8 para ele, não dou mais, porque tem alguns detalhes que eu vou até comentar mais tarde, que eu não gostei tanto, mas ainda assim eu acho que é um livro que vale a pena. Ele é longo também, porque tem 1.102 páginas de história. Sobre a história do livro. O livro, ele na verdade tem dois tempos na história. Tem o período em que os personagens principais são crianças e um período de 27 anos depois. Os dois principais. Tem outros períodos que acaba que o autor comenta e tal, alguns outros contextos, enfim, mas os dois principais é quando eles são crianças e 27 anos depois. A história do livro ele se passa em Derry, é uma cidade de Maine, nos Estados Unidos, com 7 personagens. O Bill, que é conhecido como Bill Gago no livro. O nome dele, na verdade, é William DeBroach, pelo que eu... Enfim, não sei se a pronúncia está correta, mas é William, na verdade, mas o pessoal chama ele de Bill Gago, porque ele é gago. E ele é tido como o líder do grupo, basicamente. O Rich, que acho que quem assistiu os filmes também dá para ter uma certa noção dos personagens. O Rich é o engraçadinho do grupo e tal. O Stan, a característica principal dele é que ele é judeu. É o que eles falam isso o tempo inteiro no livro, mas enfim. E ele é um pouquinho covarde. É outra característica que é principal dele. O Mike, ele não tem uma característica muito assim, que ressalte tanto. Tem o Ed, que é o amigo que tem... Ele é tido como sempre o amigo mais sensível em questão de saúde. Ele é o que tem asma, ele é o que tem basicamente tudo. Mas no decorrer do livro acaba que você descobre que não é bem assim, entendeu? Mas, enfim, ele tem esses problemas. O Ben e a Beverly, que é a única menina do grupo. Então, os 7 viraram amigos no decorrer do filme. Alguns já eram amigos, outros foram entrando no grupo, como o Mike, o Ben e a Beverly. Eles entraram no grupo mais pro meio do... Assim, quando o grupo já estava formado, basicamente. Por situações e tal. E, teoricamente, eles se juntam mais pelo It mesmo. Assim, o Bill, ele perdeu o irmão, George, né? Que é uma das cenas clássicas e tal do filme antigo e do filme novo, que é um menininho que corre atrás do barco. Ele perdeu o irmão George e ele sempre teve essa impressão de que era uma coisa além, entendeu? Tipo, ele sabe que o irmão dele foi assassinado, mas nunca se chegou à conclusão desse crime. Entendeu? Mas desde o início a gente sabe que é o It, teoricamente. Que matou o irmão dele e que é responsável pela morte e pelo desaparecimento de algumas crianças na cidade. Os outros personagens tem mais um grupo que é liderado pelo Henry Bowers, que é um grupo de meninos que é aqueles valentões que ficam atrás deles e tal, para fazer as gracinhas que tem de filme clichê mesmo americano. Mas o que tem de diferente nisso é que o Henry Bowers ele começa a realmente mostrar algumas nuances de
psicopatia mesmo, entendeu? Então ele começa a ultrapassar os limites do que é só um bullying, vamos dizer assim, para uma coisa que é realmente criminosa, sabe? Não que o bullying não seja, mas uma coisa além de só ficar batendo e tal. Ele vai além disso, entendeu? Assim, eu acho muito interessante, primeiramente, o jogo de tempo que o autor faz. Então, o livro não é assim, igual está sendo... Eu faço comparação com o filme porque eu sei que muita gente assistiu o filme e às vezes teve curiosidade por conta do filme. Eu sei que também muita gente leu o livro e depois assistiu o filme e às vezes achou o filme uma bosta porque não é tão parecido. Tem algumas diferenças e tal, mas eu vou fazer essa comparação e tal para quem assistiu aí o filme e tá pensando em ler o livro. Ou assistiu só o antigão, né, o de 1900 não sei quanto, que é um filme muito antigo. Mas enfim, vou fazer esses comparativos. Esse novo agora, aparentemente, ele vai vir com uma diferença. Parte 1 é quando eles eram crianças, parte 2 agora é quando eles são adultos. No livro não tem isso, de tipo assim, metade do livro é para quando eles são crianças, a outra metade são adultos. É completamente misturado, entendeu? Tem capítulo que às vezes traz o mesmo capítulo, diversas situações, uma acontece no passado, outra acontece no futuro. Então, assim, tem essa certa probleminha de dar uma certa confusão. Eu tive no início essa confusão, mas, assim, não é culpa do autor, ele vem explicando, ó, no capítulo tá lá, Derry em 1958, entendeu? Aí você se situa quando eles são crianças, entendeu? Ou então Derry, aí vem outra data, não, aqui eles estão adultos, ou aqui não, essa data aqui é para o contexto tal. Enfim, você vai pegando com o livro, é só para você ter um pouquinho de cuidado e prestar mais atenção nisso. Se você não prestava antes atenção, vem o anozinho assim no cantinho, geralmente, falando. E o que eu posso dizer? Esse tempo, ele é muito legal, porque chega uma parte do livro, assim, que aparentemente o futuro e o passado, eles parecem um pouco parecidos, entendeu? Porque antes de confundir tudo, na verdade, os 7 amigos vivem numa cidade que se chama Derry, Maine, e eles começam a passar por um momento de muito desaparecimento de crianças, principalmente criança e adolescente, entendeu? Houve algumas poucas situações em que ou foi um adulto ou um jovem, assim, na verdade, tipo 20 e poucos anos e tal, mas é pontual. A maioria é criança e adolescente que some, desaparece, ou nunca mais é visto, ou o corpo é encontrado, e o corpo encontrado geralmente está muito mutilado, assim, está muito... de forma que eles acham que é um animal que está fazendo isso. Uma das crianças que foi morta, no caso, é o irmão do Bill Gago, né? Que é o líder, basicamente, do grupo. O irmão dele é da cena clássica de estar perseguindo o barquinho e tal. Acho que quem nunca nem assistiu o filme, nem leu o livro, já viu foto de propaganda e sempre é um menininho de capa de chuva amarela. Esse é o George. Corre atrás do barquinho, abaixa pra pegar o barquinho que caiu dentro do bueiro e aparece lá o Pennywise, né? Que no caso é o It. E morre, assim. No filme até dá a entender que ele desapareceu. No livro ele efetivamente morre. Tem o funeral dele e tal. E morre. E o Bill sempre ficou com isso na cabeça, entendeu? Porque os pais dele se distanciaram por causa disso. E, enfim, os amigos dele também começaram a ter algumas experiências com esse palhaço que aparecia para eles, ou aparecia o balão, ou aparecia alguma coisa que dava a entender, um bilhete, sei lá. E eles começaram a ser atormentados por esse palhaço. Além disso, tem um grupinho lá de valentões e os adultos.
Por que eu digo os adultos como genérico? Tipo, cada um, obviamente, fala o nome e tal. Mas o interessante desse livro é que no filme dá muito a entender que o problema é o it, é a coisa, né, no caso. No livro, você passa a ter a impressão de que o problema é a cidade toda. O it, na verdade, assim, é uma coisa que fica um pouco, eu acho que fica um pouco obscuro, mas a cidade toda tem um problema. Os pais dele não são pessoas completamente normais. Acontece uma situação e as pessoas simplesmente vivem a sua vida e não estão nem aí, tipo, sei lá, tem uma cena específica que a Beverly tá não apanhando, mas tipo assim, sendo agarrada lá para que os valentões lá, que é quem manda basicamente é o Henry Bowers, tá tipo ameaçando, sei lá, e aí ela tipo olha para um vizinho e ele simplesmente vira as costas para ela. Então eles chegam à conclusão que o grande problema é a cidade, na verdade. O mal se instalou ali. Enfim, o que eu tava falando, que o jogo de tempo, ele realmente é muito legal. É um diferencial que eu acho muito bacana do livro. De mudar o período, de ter situações parecidas no futuro com o passado, entendeu? De você tá aqui e chega num clímax da história quando eles são crianças, aí do nada eles adultos, aí chega no clímax, volta quando eles eram crianças. Então, tem um jogo bacana, pelo menos eu gosto bastante. Então, outra coisa assim que eu posso dizer, porque o livro é muito grande, então tem muita coisa, entendeu, que acontece e tal, e não teria como eu ficar falando aqui de tudo. Mas o que é muito bacana mesmo é o fato do It. Primeiramente, não vou falar o que o It seria o grande spoiler, o que eu vejo as pessoas muito se perguntar. O It é mesmo um palhaço? O It é um demônio? O It é o quê? Eu sei o que o It é porque eu li o livro todo. Eu não acho que eu deveria falar aqui, porque eu estaria dando spoiler de tudo, do filme, do livro, tudo. Mas o que é interessante é a forma que eles combatem o It, entendeu? A forma que eles lutam, não tô dizendo a grande luta final, mas a forma que eles lidam com aquilo tudo. E é de uma forma muito inocente, de uma forma ainda muito infantil, tipo, justamente que eles são crianças e tal. Mas ainda quando eles são adultos, a impressão que dá é essa, que eles têm muito essa ligação de quando eles eram crianças. E a forma que eles lidam é muito inocente. Tipo, uma das vezes que eles lutam, tipo, cara a cara com It, não é a principal, mas é uma das vezes, eles estão com um estilingue. Um estilingue e duas pedras, assim, que não, na verdade não são pedras, foram feitas de prata. Na verdade, quem fez foi o Ben até. Mas é uma coisa, assim, muito infantil, entendeu? Você vai lutar contra o bicho, assim, que tá acabando com a cidade, que tá matando um monte de criança com estilingue e 3 munições, assim, entendeu? Só que ainda assim, tipo, a impressão que dá no livro é que a força da imaginação deles, enquanto eles são crianças, é muito grande e o It, ele absorve essa imaginação, entendeu? Então, é muito interessante isso. É realmente muito interessante. E quando eles são, assim, tem a versão de quando eles eram crianças. E, obviamente, por não ter derrotado completamente o It quando eles eram crianças, eu acho que isso não é spoiler, porque se tem a parte 1, a parte 2, tem criança, tem adulto, é porque o It ainda existe. Então, pra mim, é uma consequência lógica. E a versão deles adultos, voltando pra Derry pra cumprir a promessa que eles fazem de voltar caso o It não esteja morto. E quando eles estão adultos, teoricamente, assim, se eu não me engano,
exatamente 27 anos depois. Ou por volta disso, então. Mas eles vivem a vida deles depois daquilo ali. Acho que o único que não sai de Derry é o Mike. O restante... E ele fica em Derry até por uma questão de, tipo, vou ficar aqui, se acontecer de novo eu ligo pra todo mundo. E os outros todos seguiram com a vida, entendeu? E o interessante desse seguir com a vida quando eles são adultos é que a memória deles simplesmente não existe mais em relação àquela época. Tipo, eles esqueceram tudo, entendeu? Eles mal se lembram, assim, dos amigos, entendeu? E tudo isso é um grande mistério sobre o que é o It, entendeu? E o que ele faz com as pessoas, o que ele faz com o psicológico das pessoas que viveram lá e que saíram de lá. Tem muito essa questão. E o legal é isso, eles adultos seguiram com a vida. O interessante é que nenhum teve filho, mas eles casaram, entendeu? Tiveram lá... casaram, subiram carreira, a maioria bem, assim, em questão de carreira e tal. Só o Mike, que é o único que ficou em Derry, que ele não deslanchou em nada, ele ficou cuidando da biblioteca de lá. E os outros, quando receberam a ligação, não se lembravam tanto do que tinha acontecido. E como eles saíram de Derry e seguiram com as suas vidas e tal, alguns medos, alguns detalhes que eles tinham quando eles eram crianças, por exemplo, o mais importante é o fato do Bill gago, não era mais gago quando ele era adulto. E assim que ele recebeu a notícia, ele começa a gaguejar, entendeu? Ele volta a ser gago, vamos dizer assim. Então tem essas coisas. Quando ligam eles a Derry, algumas coisas que eles deixaram para trás na época que eles eram crianças, ou até que eles esqueceram por uma questão psicológica, que você vai, tipo, mais lendo o livro, que você vai pegando isso, eles passam a lembrar, entendeu? Eles passam, só que as lembranças deles vêm de pouquinho em pouquinho. Não vem tudo de uma vez. Tipo, eles andando em Derry e tal, eles vão lembrando, que aconteceu isso, que aconteceu isso. Mas é muito pouco, assim, entendeu? Enfim, eles recebem a ligação e voltam pra Derry, pra cumprir a promessa. Largam tudo. Largam família, no caso a esposa, mãe, seja o que for, larga tudo e voltam pra Derry. E lá eles travam de novo uma batalha, não só com It, mas com Henry Bowers, que era aquele valentão lá da época de quando eles eram crianças, que se tornou um psicopata. Inclusive, ele foi acusado de assassinato e foi preso numa clínica psiquiátrica. E ele foge e tal, e eles meio que travam a luta com o Henry Bowers e com o It também. Enfim, o livro ele é muito cheio de detalhes e tal. O que eu não gostei do livro, assim, o que eu gostei, tudo isso que eu falei. O jogo de tempo, a história em si, pra mim ela me prende demais, entendeu? Teve algumas situações e tal que me deu muito medo, mas a maioria eu sinto mais ficção, entendeu? E tudo isso eu gostei muito. O jogo dos personagens, a questão de ficar assim, inocente ainda, como eles ainda são crianças, então é uma coisa inocente a relação entre eles, é a amizade e tal. Tem uma questão amorosa meio envolvida, mas é tão inocente que você não consegue levar tão a sério, sabe? E assim, isso tudo eu gostei muito. A imaginação deles, a força do pensamento deles em relação ao It e tal. O que o It é, o que o It faz com a cidade, do fato de ser a cidade toda problemática, vamos dizer assim. A cidade toda tem aquela nuvem negra por cima, entendeu? Isso tudo eu gostei muito. E o que eu não gostei? Eu acho o livro muito grande, vamos dizer assim. Tem situações assim que às vezes eu acho que não precisava relatar de um jeito tão, sabe? Algumas situações específicas são um pouquinho cansativas. Ainda assim,
não é o que eu realmente não gostei. Eu não gostei de quando eu descobri que o It porque na verdade, na minha opinião, eu acho o autor muito vago, entendeu? Ele explica e é uma viagem, assim, que você tem que estar muito aberto pra viagem, que é o que o It e da cena específica que todo mundo fala. Tem ou não tem uma relação sexual entre eles? Tem, e é assim, bem complicada, porque no fundo, quando você lê e você tá no contexto, você vê que, apesar de tudo, consegue ser uma cena inocente, velho. Consegue ser uma cena em que eles não têm tanta noção do que eles estão fazendo. E aquilo, a justificativa daquilo é mais assim, se a gente não fizer isso, a gente vai morrer, porque quando eles saem do que seria onde o It tá, eles meio que se sentem sem propósito mais, entendeu? Porque na cabeça dele, quando eles são crianças, essa cena acontece quando eles são crianças, por isso que essa cena ela é tão complicada, assim, que eu vejo algumas pessoas falando e tal, e se eu não me engano o autor, inclusive, falou que se arrepende dessa cena, e ela não aparece em nenhum filme, obviamente, entendeu? Ela é uma cena muito complicada, assim, que eu acho que talvez ele exagerou um pouco de ter colocado essa cena. Porque no final das contas, querendo ou não, você tá falando aqui de relação sexual entre crianças, né? E não é fácil você engolir uma situação dessa, mas eu vou falar dela porque eu sinto as pessoas muito curiosas com isso e eu não vejo quase ninguém falando sobre isso. E como tá no livro, enfim, eu acho que vale a pena falar, mas por uma questão de... não é... assim, é complicado, é uma cena... assim, que você fica incomodado, obviamente, que por questão cultural até nossa e tal. Mas é uma cena de muita inocência ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não concordo, é uma cena que eu não gostei, que eu acho completamente dispensável, entendeu? Eu acho que ele podia ter feito isso de outras formas, não precisava ter sido uma relação sexual, entendeu? É pesada. Quando eu li mais para poder, né, completar o livro e tal, mas eu não gostei. Assim, você fica incomodado demais. Só que ao mesmo tempo é uma cena que tem uma certa inocência por trás. Eles não fazem aquilo por uma questão de uma questão sexual puramente, entendeu? A cena ela se dá porque eles saíram de onde o It estava, pensando ter matado o It. E quando eles saem sem propósito mais um com o outro, sem vínculo um com o outro. E aparentemente a magia que tinha entre eles, aquela questão de tipo fazer cada um bom em uma coisa, o Ben é bom nisso, o Ed, que é o principal nessa cena, é bom em localização, e eles estão dentro de um esgoto de Derry que tinha 1001 entradas, assim, buraco, vamos dizer assim, e você não sabia por onde ir, e o Ed tinha um senso de localização muito bom. Ele parou de ter e ele já circulava umas 10 vezes pelo mesmo lugar. E a impressão que dá é eles vão morrer. Se eles não conseguirem sair de lá, eles vão morrer. Já estavam machucados, já não estavam bem e tal, eles vão morrer. E a Beverly tem essa ideia. Precisamos de um jeito de manter um vínculo entre a gente. E aí acontece essa cena sexual entre eles. A Beverly tem essa ideia porque o pai dela era um pai extremamente rígido, no sentido não só rígido, um pai rígido, mas é um pai, tipo assim, normal, vamos dizer assim. Ele era um rígido no sentido abusador mesmo, de tipo, bater muito nela, espancar e tal. E ele tinha essa coisa com ela. No filme dá a entender que ele tem com ela uma questão que você tem... No filme você fica com um certo medo dela ser violentada por ele, entendeu? De tão que a relação deles é abusiva. Mas não acontece nada disso no livro. O que acontece ele é um pai extremamente ciumento. Ele é um pai completamente
abusivo no sentido de bater, de espancar e tal. E tem situações em que ela até foge correndo com medo dele. E nessa específica, que a última briga deles, antes dela entrar no esgoto, ela achou que ele ia matar ela, entendeu? Por quê? Porque ele descobriu que ela estava saindo com garotos e ele ficava assim, o que você anda fazendo com esses meninos, entendeu? E ele falava sobre essa questão, cuidado que você vai ter um vínculo e tal. E ela meio que saca isso, o medo que ele tem e é sempre uma coisa muito inocente, volto a dizer. Assim, eles não falam, tipo, relação sexual como um adulto falaria. Eles falam de um jeito muito assim. Ele tem medo de acontecer qualquer coisa e tal. E aí eu tenho um vínculo com essa pessoa. Enfim, essa foi a minha compreensão. E ela tira disso a ideia. É isso que meu pai tem medo. Meu pai tem medo de que eu tenha vínculo com alguém. Meu pai tem medo de que eu sinta como é que é ser livre. E o livre dela é justamente a interação que ela tem com os amigos dela, a interação sexual que ela tem com os amigos dela. Tá. Mas, assim, ele podia ter substituído, assim, na minha opinião, o autor podia ter substituído de N formas, entendeu? A questão de voltar um vínculo entre eles. Eu achei que ficou forçado e incômodo, muito incômodo. Não é uma cena fácil de ler, porque você fica, sabe, bartelando aquele negócio, eles são crianças, tá errado, entendeu? Mas enfim. Bom, de resto, tirando essa cena, que é uma cena que eu vejo algumas pessoas comentando e tal, que eu realmente não gostei, mas tirando essa cena, cara, o livro, ele é muito bom. Ele é muito bom. Assim, eu realmente gostei muito e eu vou procurar ler outros livros do mesmo autor para ver se esse é o estilo que ele deu no livro ou se é o estilo dele nos outros livros dele também, porque é muito inteligente toda a situação, sabe? É muito inteligente. Enfim. Bom, eu acho que é isso. Eu falei de um jeito, imagino eu, genérico, porque como é algo que tá em alta de novo, eu não quero ficar dando spoiler, nem ficar falando demais, porque vai acabar a graça pro próximo filme. Então, assim, quem tá acompanhando só da agora do filme mais novo pra cá e não quer pegar spoiler, é melhor não ler o livro e nem assistir o filme antigo. Se você não tem problema com isso, se você acha que tem que ir mesmo atrás e tal, o livro, ele é, tipo, muito bom. Obviamente, ele traz muito mais do que os dois filmes trazem. Mas se você quer assistir o filme mais perto do livro, é o anterior a esse novo. O filme antigo, ele é mais próximo do livro, pelo que eu vi, do que... Claro, esse filme novo, ele só tem a primeira parte. Eu não vi qual é a parte da cena dos adultos. Mas já dá pra ver que esse filme novo, ele é muito adaptado, assim. O filme antigo, ele é bem mais próximo do livro. Apesar de também o livro ter muito mais do que isso, tem alguns detalhes que não tem nada a ver e tal, mas a gente sabe que, infelizmente, não dá, eu imagino que até por uma questão de impossibilidade mesmo, seguir à risca os livros para poder fazer os filmes, enfim. Então, eu acho que é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.